Olá, eu sou Liboni e eu sou diletante profissional. Eu quero falar sobre eleições, né, porque é o momento que estamos vivendo. Eu venho pensado muito assim em como abordar o tema, porque eu me interesso bastante pelo que os candidatos falam, o que eles têm de propostas. Eu assisti muitas entrevistas, vi os debates e tenho acompanhado assim razoavelmente de perto. Pensei em algumas formas de abordar, fazer análise de plano de governo, ver propostas em comum. Tem alguns temas muito centrais assim que são curiosos, mas eu queria começar falando sobre um problema que precede todos os outros, que assim, independente do que você goste ou não dos candidatos, independente do que você acha que o cenário ou não é pavoroso, ou que tem algum candidato que é bom, ou que tem outro que não é, ou que tem um bom e todos ruins, ou que todos não prestam, independente disso, tem uma questão que precede tudo isso, que é a legalidade dessa eleição, que está numa situação complicadíssima. O PT ele decidiu brincar com o país, sinceramente brincar com o país. Pegou, tem ali inscreveu como candidato Lula, sabendo que claramente, pelas regras da lei, ele não pode ser candidato, independente de estar preso ou não, independente de ser justo ou não a condenação, ele simplesmente não pode ser candidato, mas está lá inscrito como candidato e criando instabilidade jurídica, porque vai começar lá no eleitoral, ele vai ser candidato, não vai ser, quando vai julgar essa chapa, quando não vai julgar, quantos recursos vão entrar, quantos recursos não vão entrar. Então você tem uma questão legal aí violenta, que assim, vai que pelas brechas desse sistema jurídico o negócio passa até chegar na urna. Vai que chega na urna e ele se elege como demonstra que ele é o mais querido da população, o primeiro colocado nas votações. E, talvez, sempre volta sendo um argumento, né? Como ele é o primeiro colocado, a lei não vale. Não é bem assim, né, que funciona. Mas, enfim, ele é o primeiro colocado. Mas digamos que a gente possa excluir ele porque legalmente ele não faz parte, beleza. O segundo colocado é o nosso Jair Messias Bolsonaro, que além de todos os problemas, além de todas as questões de personalidade, de agressividade, de intempestividade, de opiniões em si, mas isso daí é questão de gosto, eu gosto ou não, eu penso assim ou não da política do cara. Apesar de todas essas questões, apesar de você poder detestar ele, ou você poder amar ele, ou você ser daqueles que estão ali que vão votar nele, tem uma questão jurídica em cima dele também. Ele é réu de uma ação no Supremo, seja justa ou não justa essa ação, seja que vai dar em alguma coisa ou não vai dar essa ação, pode ser que ele vire réu de outra ação no Supremo, e essas ações não vão ser resolvidas antes da eleição. Não vão ser resolvidas antes de, se ele ganhar, sentar na cadeira. E tem uma determinação do Supremo, justamente para bloquear o Renan Calheiros de subir ao cargo de presidente na ausência do Temer, que é o cara que é réu não pode ser presidente. Então, digamos que Bolsonaro ganhe, aclamado pelo povo. As ações que vão entrar vão questionar a candidatura dele por muito tempo. A gente vai ter um cara que pode ser que daqui X meses seja considerado que ele não poderia ter assumido. Então você tem um país numa situação de instabilidade obscena. É vergonhoso que você tenha umas instituições jurídicas que não pega e fala, tá, beleza, sou Supremo, eu não consigo atender todas as demandas da sociedade, eu sou lento, eu ganho uma fortuna, mas mesmo assim não consigo resolver as questões. E vou seguir no mesmo ritmo e boa. Porra, você tem, sei lá, 10 candidatos, X candidatos, mas são poucos. Julga todas as ações desses caras, anda com todos esses processos. Sabe? Dá uma prioridade para isso, para dar segurança jurídica para o país. Prende ou manda soltar, sei lá, zera as questões desses caras.
cumprindo os prazos, tal, que demoram, tudo bem. Mas puxa eles para frente da fila. Fora isso, você tem um sinal muito maluco do mercado, que é aquela bola de dinheiro, que eu já até falei em outros vídeos sobre essa bola de dinheiro que cuida da nossa vida, né? Que faz subir os preços das ações, que muda o preço das commodities e que influencia diretamente na nossa vida. É uma bola de dinheiro que não é uma pessoa exatamente, mas que impacta de um jeito profundo na vida de todo mundo. E essa bola de dinheiro, ela dá sinais claros de que ela não quer nenhum dos dois primeiros. Tanto que cada vez que saem as pesquisas, o dólar dispara. O dólar já passou de 4,10. O dólar está chegando num patamar obsceno. E isso é o mercado falando, não queremos esse candidato. E não é o mercado que tem que decidir. Mas ele tem essa influência. Talvez o mercado queira o Alckmin ou o Meirelles ou esses dois aí que estão lá atrás na pesquisa e que não conseguem encantar ninguém. E nem, puta, não dá nem ânimo de falar do Alckmin, porque puta que pariu, o governador de São Paulo, que é assim, como morador do estado de São Paulo, e como até funcionário público do estado de São Paulo, eu sei que é um cara que esconde muitas coisas. Então não é um cara, esse santo que. O santo bota umas aspas aí e joga pra lista do Debrecht, né? Sei lá. Não é esse santo que pintam. E, enfim, você tem uma situação em que os candidatos que o mercado quer são diferentes do que a população quer. E o que a população quer são legalmente inviáveis. Então, o que vai acontecer? A gente ainda está pensando muito em termos de a eleição vai acontecer, a democracia vai acontecer, e um vai ganhar e vai assumir, e vai acabar com o país de vez, ou vai salvar o país, mas não dá para saber. A gente está vivendo num momento muito, muito sinistro e muito ímpar, onde a gente não tem caminhos para seguir. A gente não sabe quais certezas a gente vai ter na vida. A gente não sabe se a gente vai votar em alguém e essa pessoa vai de fato assumir ali a cadeira. Se vai ter uma cadeira, se vai ter outro golpe parlamentar, se vai ter sei lá o que. Então, a gente tem que pensar muito. Eu acho que é importante, sim, olhar os candidatos, participar do processo, entender o que cada um está dizendo, de verdade. Não ficar nessa coisa do gosto, de ficar assim, ah, o cara fala isso, o cara é aquilo, o cara é legal, o cara é simpático, o cara é bonito, o cara é chuchu. Não, vai ver proposta. Não procurar um santo salvador. Entender o que cada um fala de verdade e participar do processo. Mais do que participar do processo do presidente, é importante participar do processo legislativo. Porque, no fim do dia, quem manda prender e quem manda soltar no Brasil são os deputados e senadores. Então, por mais assustador que esteja a situação na presidência, a gente não pode só olhar para a presidência e não olhar para deputados e senadores. E isso é uma coisa que é muito preocupante. A Marta Suplicy ela desistiu de ser candidata ao Senado. As pesquisas apontavam que ela teria uma eleição ganha para o Senado, mas ela resolveu sair da política. E numa entrevista ela falou que ela acha que nos próximos anos o Senado vai ser muito, mas muito mais conservador. E ela não teria energia para trabalhar num ambiente desses. E isso é muito preocupante, porque você tem que ter um equilíbrio. Eu nem acho que o Senado tem que ser liberal ou de esquerda ou de direita, eu acho que tem que haver um equilíbrio de forças. Se não houver um equilíbrio de forças, a corda arrebenta para um lado. Então é complicado. Eu tô assim, eu me sinto preocupado com o que vai acontecer com o Brasil, apesar de não estar nas nossas mãos, apesar de saber que é um jogo muito grande, muito longe.
Mas eu acho que no que dá para fazer, a gente tem que fazer a nossa parte. Tem um site interessante, chama O Iceberg. Ele tem um questionário, você preenche lá e bate ali com o que sai um resultado assim de qual candidato a presidente é mais parecido com o que você pensa. Não é um negócio assim 100%, apesar de ter um fundo científico e ser feito por cientistas políticos, é um negócio 100%, mas vale a pena fazer esse teste para ver assim, e daí você pesquisar mais sobre esse ou aquele candidato. Tem um outro site bem legal que a Folha montou para deputado federal. Você responde lá um questionário bem longo. Eles falam de um Tinder de deputado para ver se dá match com o deputado federal. Você responde um questionário bem longo e no final ele te apresenta lá alguns candidatos e você pode ver nesses candidatos quais opiniões suas divergiram com as deles. Não só assim qual é o mais parecido, porque às vezes o cara é 99% compatível com você e daí você vai olhar a questão 1% que ele respondeu diferente, é uma questão que você acha muito fundamental. Então é legal entrar e olhar em todos os temas o que cada um falou, para você decidir de fato um candidato bom, um candidato que seja de acordo com o que você pensa. E quem sou eu para falar o que é bom, o que é ruim para o país, mas eu acho que cada um tem que pelo menos ter um pingo de consciência. Dizem que essa eleição é a eleição das redes sociais. A gente vai ver isso em breve, porque o Alckmin vai ter seu latifúndio de tempo na televisão, obtido através de negociatas que com certeza não sairão baratas se ele ganhar. Então a gente vai ver se esse tempo de televisão ainda é mais forte ou não do que as redes sociais. A gente vai ver se esse tempo de televisão ainda é ou não mais forte do que pessoas como eu, que às vezes eu influencio, que seja um número ridículo de pessoas que vejam meus vídeos, sei lá, 10 pessoas, mas às vezes eu influencio talvez mais hoje do que uma TV, não sei dizer. É meio. As pessoas ainda não sabem dizer, essa é a grande questão. Então eu ainda vou fazer alguns vídeos, ainda vou ver algumas propostas, vou ver algumas ideias aí, mas eu acho que o cenário é muito sombrio e eu acho que nessa noite mais escura, nesse momento mais sinistro da nossa república, a gente tem que pensar melhor e fazer pelo menos o mínimo da nossa parte, que é pesquisar um pouquinho. Aí no fundo, se você está vendo o vídeo no YouTube e não no podcast, eu estou fazendo uma pintura a gouache num papel. É um papel bem legal, viu? Para gouache, tá? Não para aquarela. É um papel nacional esse. Chama Filbert. É da Filiarte Renault. É a linha profissional deles. Esse papel tem 30% de algodão. Ele não serve para aquarela como a aquarela deve ser. Mas pro gouache ele funciona bem, assim, ele é um papel barato. Então é uma opção bacana. Eu fiz baseado numa foto do amigo meu, o Alan. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês verem as fotos dele que são bacanas. E é isso. Obrigado por ouvir, obrigado pela paciência. Curta, compartilhe, etc. Se você está ouvindo no podcast, se inscreve lá no canal do YouTube, vê um outro vídeo no YouTube que dá uma ajudada, né, no canal. Se você está vendo no vídeo e você achou cansativo ver o vídeo, tem um podcast lá. Então é isso, obrigado. Deixa seus comentários, fala o que você quer ouvir sobre as eleições, fala o que você está pensando sobre esse cenário e vamos conversando. Falou!